Só um instante, vou abrir aqui. O Leandro acabou de chegar, viu, Everaldo? Está presente. Então, para passar a bola para ele. Vamos passar a bola para ele. Leandro, com a palavra, Leandro. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de hoje, toda terça-feira. Boa noite, presidente Sucena. Boa noite, ministro Fábio. Boa noite a todos presentes. Boa noite. Hoje nós vamos falar de mais uma obrigação prevista aí a partir de janeiro do ano calendário de 2026. Mas antes de mais nada, antes da gente adentrar sobre o assunto, sobre a matéria de tributação, sobre lucros e dividendos, houve uma circulação de uma informação por meio de uma nota técnica dessa 1.33 sobre o adiamento das regras de validação do IBS e CBS na nota fiscal eletrônica, modelo 55 e 65. Vejam bem, pessoal, tomem muito cuidado com isso. O que foi adiado foi as regras de validação, tá? A exigência jurídica do destaque do IBS e da CBS nas notas fiscais eletrônicas modelo 55 e 65, que é o que trata, são os documentos fiscais eletrônicos tratados pela nota técnica versão 1.33, 2 de 2025, a exigência permanece ativa, tá? Então, assim, uma coisa é uma solução tecnológica não travar a validação de uma nota. Outra coisa, totalmente diferente, é a exigência jurídica do destaque das alíquotas testes, da 0,1% de IBS e 0,9% de CBS. Então, cuidado quando essas informações são publicadas aí nesses canais afora, aí, em redes sociais. Então, cuidado. A exigência do destaque continua a partir de janeiro de 2026. Simplesmente, se eu não destacar as alíquotas, as regras de validação não serão aplicadas. Tá? Só para dar uma traduzida melhorzinha aí. Eu vou tirar a nota em janeiro. Se tiver algum erro, não vai bloquear, não é isso? Peraí, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho mais o volume. Tá? Veja bem, se eu não destacar as alíquotas, e veja bem, só um detalhe, quem observou as nossas reuniões das terças-feiras passadas, vai lembrar que eu abri a nota técnica versão 1.30, 2 de 2025, versão 1.30, e eu falava que lá tem uma pegadinha. Se você abrir a versão 1.30, você vai ver lá. A redação é clara. Para as notas fiscais 55 e 65, que houver destaque de BS e CBS, as regras de validação serão aplicadas. Então, significa dizer o quê? Que se eu destacar só ICMS na nota e validar ela, eu vou conseguir transmitir. Isso já estava claro lá na nota técnica. O problema é que fica entre linhas ali, a pessoa tem que ter um cuidado mais específico para ela entender o que o físico ele quer se referir nessas notas técnicas. Lá na nota técnica, esse parágrafo já fala isso. Então, o físico agora só veio ratificar. Agora, Everaldo, seu microfone está desligado. Agora, voltando, o Fábio, a sua resposta objetivamente, veja bem, se eu não destacar as alíquotas de BS e CBS a partir de janeiro de 2026, a nota vai ser validada, porém, eu incorro na penalidade prevista onde? No artigo 348, parágrafo 1º, o que vai acontecer? Do jeito que está disposto, eu recolherei IBS e CBS o ano todinho de 2026. Leandro, mas se ele recolher o IBC, o CBS e o IBC, ele pode descontar no PIS/COFINS? Presidente Geraldo, ele pode, primeiramente, existe uma ordem cronológica aí. Primeiramente, ele pode compensar com PIS e COFINS. Mas o que nós avaliamos? Eu não vou causar um esforço financeiro no caixa da empresa para recolher, trabalhar o financeiro da empresa para depois pensar em compensação. Isso aí não faz sentido, né? Não tem sentido. Fala, Vandeus. Fala, Sucena, primeiro.
Presidente, só quero colaborar com a fala do Leandro, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê e interpreta. Eu vi em vários grupos contador, ai, que alívio. Não tem alívio nenhum, não, porque vai rodar a nota, mas é bem isso que o Leandro falou, se não tiver lá na nota, pode ser autuado, porque a instrução normativa da Receita não sobrepõe à lei. Então, pessoal, toma cuidado com o que lê e que o pessoal divulga, hein? Significa dizer, ô, 2 minutinhos, significa dizer que a Receita vai aceitar a nota, mas não significa dizer que não vai ter penalidade. Não, que igual o Leandro acabou de falar, a nota técnica não pode sobrepor o que está lá no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 348. Então, o que a Receita está criando? Eu entendo, um ambiente de risco, né? Porque ela vai autorizar o contribuinte, e o contribuinte vai acreditar que ele está dispensado, né? Nessa fase transitória, e não vai emitir o documento sem destaque, e vai incorrer na questão do descumprimento do que está na lei e nas obrigações acessórias. Então, Exatamente. contador, toma cuidado, toma cuidado. E o duro que me encabula é a propagação, é a figurinha, é a fala do alívio. E aí me assusta mais ainda, porque nós estamos há 10 anos falando dessa reforma, falando, e o pessoal ainda fala assim que não teve tempo de preparar, mas tá bom. O Fábio, coloca uma nota amanhã que não é bem isso que eles estão pensando, não, tá? É o que o Leandro ficou bem claro. Aí o seguinte, a Receita Federal vai aceitar ela sem o CBS e o IBS, mas a penalidade continua a mesma. Ok. Tá? Everaldo, Vai falar, o Vanildo Leandro. levantou a mão. Não, peraí, perdão. Ô, Vanildo, fala. Boa noite a todos. Leandro, tipo assim, mas assim, eu entendo o que você falou, eu li isso hoje, a nota técnica, mas para que tirar uma regra que vai permitir que eu emita uma nota fiscal sem esse grupo de CBS e IBS e, ao mesmo tempo, lá embaixo ele diz assim, ó, eu vou tirar a regra, vai passar sem esses grupos, aí vem assim, mas de acordo com a lei complementar, ou seja, tem que colocar isso na nota, é como se o governo dissesse assim, fica a cargo de vocês aí, ó, nós vamos passar porque o nosso sistema não está pronto, nós estamos mudando isso aqui toda hora, e já viu que não vai dar tempo disso, que o brasileiro deixa tudo para a última hora, vou deixar como está hoje e com esse grupo novo, você escolhe se preenche com ou sem, mas eu só estou te avisando aqui, ó, você tem que colocar esse grupo, tá? Porque, juridicamente falando, tem que colocar, se você está no regime normal de tributação, que é o CRT 01. Então, assim, é uma coisa assim que não bate as informações. Para que tirar uma regra que é obrigado a constar, que é o que está na lei complementar, senão vai ter penalidade, e a regra e dizer assim, ó, eu estou tirando a regra, mas eu já estou te avisando, se você não colocar, você sendo obrigado, você pode sofrer uma penalidade. Não é uma falta de não tem lógica nenhuma nisso para mim. Tem mesmo. Eu penso que isso aí, ô Vanildo, foi pedido das prefeituras que não conseguiram se adequar nem ir para o Portal Nacional para adequar o padrão de nota fiscal. Eu acho que não é nem o contribuinte, são os mais de 5 mil municípios. Porque vamos consultar lá, Fábio, você que é bom de pesquisa, consulta lá para você ver no Portal Nacional quantos municípios fizeram adesão. Você acha a mesma coisa, Leandro, ou não? Tem presente, O assim, Fábio acho que está travado lá. dentro do jogo, eu falo o seguinte, eu particularmente, eu tenho mais de 15 anos de carreira na área tributária. A regra do jogo sempre foi essa. A insegurança jurídica no país, ela é grande. É grande. Em que pese agora, por exemplo, a Lei 15.270, que é a nossa pauta hoje, que é o que nós vamos falar agora, sobre a tributação de lucros e dividendos, onde ela tem flagrantes inconstitucionalidades, ilegalidades, tem conflito com outras leis, e os empresários eles precisam tomar uma decisão para que eles não sejam penalizados
com essa distribuição de lucros, principalmente os lucros acumulados. Então, assim, a regra do jogo sempre foi essa. Então, assim, para mim, particularmente, não é novidade. A gente já trabalha nessa situação de tomada de decisão rápida e, ao mesmo tempo, com eficiência. Então, se a gente for observar em todas as áreas, em todos os tributos, existe ali uma insegurança jurídica e você, às vezes, toma a decisão muitas das vezes, em cima de um texto que ainda não foi totalmente decidido. Então, você toma ali, acaba que toma decisões para tentar ali mitigar, reduzir, né, o risco, mas você não consegue sair dele totalmente. Então, é fato que eu já falava que a reforma, por exemplo, do ISS, já que a gente está falando de município, a reforma do ISS, né, a reforma do ISS pelo IBS, se a gente for pensar, os municípios não estão acostumados com não cumulatividade no que tange ISS, porque ISS é um imposto cumulativo. Então, isso internamente, nas secretarias municipais, isso internamente vai causar ali uma certa exigência, até por parte dos servidores públicos, se adaptarem. Então, assim, passa por uma questão tecnológica, passa por uma questão de capacitação. Eu falava que os auditores do Estado vão ter mais facilidade, porque o ICMS, a natureza do ICMS é não cumulativa, mas, em contrapartida, do ISS, não. Então, assim, parte por uma questão tecnológica, parte por uma questão processual, uma questão financeira, e algo que eu venho observando que realmente ela não favorece, não acrescenta nada. É a reunião de autoridades, reuniões isoladas em eventos, e publicar coisas que não estão na lei. Então, assim, a nossa avaliação é um desserviço. Por quê? Porque a partir dessas falas, em auditórios fechados, em eventos, a partir dessas falas, a rede social ela dissemina isso muito rapidamente. E tudo que não tem fundamentação jurídica, não está previsto em lei, não está previsto na Constituição Federal, não está previsto em uma norma secundária, nós não podemos levar em consideração. Então, por exemplo, a gente entra nesse limbo. Olha, as regras de validação não vão ser aplicadas, mas só que o que eu tenho que ter em consideração? Tem que ter em consideração que uma lei complementar ela sobrepõe uma nota técnica. Certo? Nota técnica é um manual, né? Por óbvio que é de ambiente administrativo, da esfera administrativa, mas ela não prevalece sobre uma lei complementar. Então, ainda que as regras de validação não sejam aplicadas, o destaque das alíquotas de 0,1% de IBS e 0,9% CBS serão obrigatórias com validade jurídica a partir de janeiro de 2026, e até porque esse destaque ele faz parte de toda uma engrenagem. E qual que é essa engrenagem? Por exemplo, calibrar a plataforma de apuração assistida. Ainda que não haja o recolhimento, toda essa movimentação de destaque de alíquota, ela vai alimentar a plataforma de apuração assistida e fazer com que o governo tenha uma noção próximo do real do que ele vai arrecadar com esses novos tributos. Então, assim, é a regra do jogo. Não sinceramente falando, francamente falando, não me assusta mais, não me impacta mais, porque é a regra que a gente já vive há muito tempo, a insegurança jurídica que a gente vive há muito tempo. Mas bem, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa pauta hoje. Nós vamos falar sobre a tributação sobre lucros e dividendos, tá? É o início, tá? É o início da reforma tributária sobre a renda. Leandro, tá? Leandro, deixa eu só te interromper. Pode fazer pergunta durante ou só no final? Boa, Vanildo, obrigado. É bom a gente deixar para o final, porque eu tenho muito material para a gente conversar aqui, e se ficar fazendo pergunta durante, vai atrasar, a gente não consegue chegar lá no final. A gente deixa as perguntas para o final da apresentação, e até avisar o Wesley, questionamentos sobre temas, matérias que não diz respeito à tributação de lucro e dividendos, a gente já pode até pular para não perder o raciocínio aqui. Tá? Para a gente trabalhar só sobre lucros e dividendos. A gente conseguindo finalizar a apresentação, se tiver um questionamento sobre outro tema, por exemplo, estou com uma dúvida aqui em 13º salário,
Estou com uma dúvida aqui em saída definitiva do país. Se a gente conseguir finalizar e sobrar tempo, a gente trabalha esses questionamentos, mas vamos reservar esse espaço para o tema lucros e dividendos, tributação e as perguntas no final da apresentação. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro detalhe, pessoal, vamos trabalhar, antes de mais nada, a Lei 15.270, antes da Lei 15.270 de 2025, houve um trâmite, tá? Houve um trâmite do projeto de lei 1087 de 2025, certo? Importante acrescentar que o projeto de lei 1087 de 2025, ele teve aprovação por unanimidade na Casa Iniciadora, que é a Câmara de Deputados. Houve também aprovação por unanimidade na Casa Revisora, que é o Senado, e foi para a sanção do presidente da República, onde ele teria uma data de até 27 de novembro de 2025 para sancionar. E assim o aconteceu, né? Então, por que eu trouxe isso, pessoal? Porque é um tema, é sempre muito difícil nós destrincharmos, trabalharmos com um tema que ele é eminentemente político, né? Nós sabemos que a tributação sobre lucros e dividendos, que o objetivo inicial era a isenção de até R$5.000, né, de pessoas físicas que oferem rendimentos tributados até R$5.000, essa é o objetivo principal, mas aí, com essa isenção de até R$5.000, haverá uma perda arrecadatória, né? E para compensar essa perda arrecadatória, o governo tem que buscar ações para que a BARC, né, contemple essa perda arrecadatória. Então, assim, sempre é muito difícil a gente falar, porque desde o início, o projeto de lei 1087 de 2025 é um projeto, na nossa avaliação, um projeto técnico. Por quê? Desde o projeto de lei, nós observamos aí flagrante inconstitucionalidade, ilegalidade, e até pensamos que o presidente da República ia fazer algum tipo de veto, mas foi aprovado, foi convertido na Lei Complementar 15.270 de 2025, literalmente, igual a redação do projeto de lei 1087 de 2025. Então, a gente traz aqui, porque é sempre interessante a gente entender o contexto das coisas, né? Para saber em que momento que a gente está vivendo, para onde a gente está caminhando. Né? Então, é sempre interessante a gente saber o contexto econômico. Bem, pessoal, quais são as premissas? Tem um áudio ligado. Pode continuar, Leandro. Tá, então, quais são as premissas aqui da Lei 15.270 de 2025? Primeiro, ela altera as leis 9.250 de 1995 e 9.249 de 1995. Leandro, o que é a Lei 9.250 de 1995? A Lei 9.250, ela trata da legislação do imposto de renda de pessoas físicas. Tá? Leandro, a Lei 9.249 de 95, ela trata da legislação do imposto de renda de pessoa jurídica. Tá? Outro detalhe muito importante, pessoal, ela institui, a Lei 15.270 de 2025, ela institui a redução de imposto de renda. Bem, pessoal, o que é importante? Eu fiz questão de trazer assim. Quando a gente fala que é isenção, pode trazer um contexto em que houve atualizações de faixas, atualização de alíquota nominal da tabela progressiva mensal. E não houve, tá? Não houve nenhuma atualização na faixa e nem na alíquota nominal. Tá? Então, na verdade, quando a gente fala assim, olha, até R$5.000, isenção do imposto de renda até R$5.000. Houve, na verdade, uma concessão de redução. Eu aplico uma redução no resultado do imposto com base na tabela progressiva mensal e com base nessa redução eu zero. Tanto é que a redução ela é limitada ao valor do imposto devido ali aplicado na tabela sobre a tabela progressiva mensal. Então, foi instituída uma redução do imposto sobre a renda devido tanto na base de cálculo mensal
como na base de cálculo anual. E instituir uma tributação mínima, né, que é um imposto de renda de pessoa física mínimo, para as pessoas físicas que oferem altas rendas e também dar outras providências. Então, pessoal, quando a gente fala de redução, eu fiz questão de trazer aqui a questão das reduções, é por quê? Porque as faixas de tabela, a faixa de tabela da tabela progressiva mensal e as alíquotas nominais continuam as mesmas, tá, pessoal? Continuam as mesmas, não foram atualizadas. Por isso que o que foi concedido foi uma redução. A tabela, a partir de maio de 2025, continua a mesma. As mesmas faixas, tá? Não foram atualizadas, certo? Então, pessoal, veja bem. O que muda com a Lei 15.270 de 2025? Redução do imposto de renda de pessoa física para pessoas físicas que oferem rendimentos tributáveis até 5 mil, limitado ao valor do imposto determinado de acordo com a tabela progressiva mensal. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo numérico, a gente tira da letra fria da lei, aí o entendimento vai ficar melhor. Concessão de redução decrescente linear do imposto até zerar para rendimentos a partir de 7.350. Então, de 5.001 centavos até 7.350, eu vou ter ali o quê? Uma redução decrescente linear. Então, de 7.351 centavos, eu já vou aplicar 27,5 direto. Tá? Então, concessão de redução decrescente linear do imposto até zerar para rendimentos a partir de 7.350. Para pessoas físicas que oferem rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste mensal, entre R$ 5.001,01 a R$ 7.350. Tá? Instituição da tributação mínima para pessoas físicas que oferem altas rendas e outras providências. E um outro detalhe também, lucros ou dividendos pagos, creditados, entregues ou remetidos ao exterior. Tá? Aqui é para o exterior, ou seja, aqui não é para o residente, está remetendo para o exterior. Sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, à alíquota de 10%. Tá bom. Então, veja bem, pessoal, qual que é a temporalidade dessa isenção de tributação? Nós vamos chegar lá na tributação sobre lucro e dividendos, mas eu quero iniciar aqui com a isenção para as pessoas físicas, para a isenção de até 5 mil, de 5 mil até e 1 centavo até 7.350, só para a gente passar bem rapidinho nela, antes de chegar nos lucros e dividendos em si. Então, veja bem, pessoal, a partir do mês de janeiro do ano calendário de 2026, será concedida a redução do imposto sobre os rendimentos tributáveis, sujeitos à incidência mensal do imposto sobre a renda das pessoas físicas. Bem, pessoal, aqui é muito importante a gente entender, já começar a pensar o seguinte: eu tenho uma base de cálculo aqui na isenção, até 5 mil, e de 5 mil e um centavo a 7.350, tá bom? Eu tenho uma base de cálculo qualquer, rendimentos tributáveis. Eu não posso confundir com a base de cálculo da tributação mínima mensal, que é antecipação, e eu não posso confundir com a base de cálculo do quê? Da tributação mínima anual. Tá? Então, tem 3 bases de cálculo distintas aqui. E eu não posso confundir. Por isso, eu fiz questão de trazer a questão voltada só para as pessoas físicas. Vamos colocar essa expressão aqui de renda média. Então, eu fiz questão de trazer para a gente entender que aqui são rendimentos tributáveis. Tá? Lá na tributação mínima mensal, entrega, emprego, né, de lucros ou dividendos, e lá na tributação de imposto de renda de pessoa física, imposto de renda de pessoa física mínimo anual, lá é o total dos rendimentos. Então, lá é uma outra base de cálculo. Então, isso tem que ficar bem claro na mente da gente. Cada situação dessa tem uma base de cálculo diferente. Tranquilo. Então, pessoal, o rendimento tributável sujeito ao ajuste mensal. Então, R$ 5.000 até R$ 5.000, olha a redução que eu falei agora há pouco. A redução é de 312,89, de modo que o imposto devido seja zero. Então, veja bem, eu calculo o imposto devido em cima sobre os rendimentos de 5 mil, com base na tabela progressiva mensal. Esse resultado eu subtraio do quê? Desse limite aqui de 312,89. Se der inferior, eu subtraio também o mesmo valor. Lembra, de 5.001 centavos a 7.350. Então, eu utilizo esse redutor, certo? Então, se eu tiver rendimentos aí de 5.001
R$ 5.000 a 7.350, eu vou pegar os rendimentos tributáveis, sujeitos à incidência mensal, vou multiplicar por esse coeficiente aqui, 0,133145, vou multiplicar, e esse resultado, vou subtrair aqui de 978,62, tá? Leandro, e rendimentos tributáveis superiores a 7.350, ou seja, 7.351 centavos, 27,5 direto, tá? 27,5 direto. Também. Então, o valor da redução, ele fica limitado ao valor do imposto determinado de acordo com a tabela progressiva mensal. O que a gente está querendo dizer com isso, pessoal? Isso aqui, ó. Vamos supor que a gente está calculando um rendimento de R$ 5.000, tá? Um rendimento de R$ 5.000. E vamos supor que aqui eu não utilizei as deduções legais, nem INSS, nem pensão alimentícia, nem dependente, eu não usei, não. Usei só o desconto alternativo. Só aquele desconto simplificado mensal lá de R$ 607. Então, veja bem, quando eu apliquei o desconto alternativo nessa situação, em cima do rendimento de 5.000, minha base de cálculo caiu para quanto? Para 4.392,80. Então, significa dizer que eu caio para a quarta faixa. Tá? Eu fico na quarta faixa. Então, veja bem, esse resultado de 4.000 dessa base de cálculo aqui, após a aplicação do desconto alternativo, de 4.392,80, o resultado deu quanto? 312,89. Ora, o mesmo resultado aqui de redução. Então, quando eu aplico a redução, então, quando eu diminuo de 312,89, eu zero. Então, por que é importante a gente entender esse racional? Porque não se trata de atualização de faixa e nem atualização de alíquota nominal. A tabela progressiva continua a mesma. O que acontece é que quando eu aplico ali, ou que seja deduções legais, ou que seja o desconto alternativo, desconto simplificado, o resultado do imposto que der aqui, eu vou subtrair. Se fosse qualquer outro rendimento que desse aqui R$ 249, eu ia subtrair de 249 para dar zero. Para chegar ao resultado zero. Tá? Então, os contribuintes que tiverem rendimentos tributáveis sujeitos à incidência mensal superior a 7.350 não terão redução do imposto devido. Ou seja, de 7.351 centavos é 27,5 direto. A redução do imposto que trata desse artigo também será aplicada no cálculo de quê? Do 13º salário. Então, pessoal, na prática, tá? Na prática, eu trouxe até uns exemplos aqui para a gente entender. Então, vamos lá. Vamos supor, vamos trabalhar com a redução de até, com os rendimentos de até 5.000. Então, os 5.000 eu vou adotar aqui, eu vou subtrair do desconto alternativo, dos R$ 607,20, eu chego a 4.392,80. Quando eu chego a 4.392,80, eu multiplico por 22,5, que é a faixa que ele está, que é a quarta. Qual que é o resultado que dá? 312,89. O que eu faço para zerar? Aplico a redução concedida pelo quê? Pela Lei 15.270 de 2005, que é justamente o quê? 312,89. Então, 312, menos ele mesmo, dá quanto? Zero. Zerou. Mas, entenda, é uma redução. Tá? É uma redução concedida pela norma jurídica. Agora, a redução de 5.000 centavos a 7.350. Então, vamos trabalhar aqui com rendimento de R$ 6.000. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar nessa fórmula aqui. Vou voltar aqui. Vou aplicar nessa fórmula aqui, ó, que a legislação trouxe. Certo? Que é esse valor aqui, menos esse redutor, vezes os rendimentos tributários. Então, beleza. Então, 6.000 vezes o coeficiente é igual a quanto? 798,87. Vou pegar o valor 978,62 lá da fórmula, menos os 798,87, cheguei aonde? No redutor. O valor do redutor concedido pela 15.270 de 2005. Vou pegar o resultado da tabela progressiva mensal, em cima de 6.000, dá 574,29, menos o redutor que eu encontrei, 179,75. Qual que é o resultado? 394,54. Então, veja bem, aqui, até R$ 5.000, eu sempre vou, o limite é 312,89, mas se porventura tiver um resultado menor que 312,89, eu aplico esse resultado para zerar. Então, veja bem, aqui, nessa isenção de 5.000, eu
apliquei só o quê? Só o desconto alternativo de R$ 607,20, tá? Mas vamos supor que eu queira aplicar com dependentes. Vamos supor, com INSS, com dependentes, vamos supor. Então, vamos lá. 5 mil. Vamos supor que 5 mil deu de INSS 509,60. Então, 5 mil menos 509,60 menos um dependente, que é 189,59, é igual a quanto? 4.300,81. Então, minha base de 5 mil cai para quanto? 4.300,81. Volto para a quarta faixa. 4.300,81 vezes 22,5 dá quanto? 292,19. A legislação não falou que o redutor ele é limitado ao imposto com base na tabela progressiva mensal. Aqui não deu 292,19. Eu vou fazer o seguinte: pegar 292,19 menos 292,19. Para quê? Para zerar o valor. Então, veja bem, quando é redução, é redutor. A gente fala, a expressão do dia a dia, do cotidiano, é comumente falado que é isento, mas tecnicamente o que é aplicado é uma redução para quê? Para chegar a zero. Tá? Então, na pessoa física, né, só para a gente trabalhar um pouquinho. Aqui, pessoal, veja bem, aqui a gente já vai trabalhar a tributação mensal de altas minas. Então, a antecipação do imposto, certo? Então, veja bem, eficácia e fato gerador. Então, qual que é a temporalidade? A tributação se aplica a partir de janeiro do ano calendário 2026. Então, qual que é o primeiro racional que eu trago aqui? Bem, se a partir de janeiro do ano calendário 2026, ela não vai afetar, essa alteração não vai afetar o quê? O ano calendário de 2025, que você entrega no exercício que de 2026. Tá? Então, aqui, a temporalidade é o quê? A partir de janeiro do ano calendário de 2026, que você vai ajustar na declaração do exercício 2027. Tá? O fato gerador ocorre no momento do pagamento, do creditamento, emprego ou entrega de lucros e dividendos. Por isso que eu falei para vocês lá atrás, fiz questão de comentar um pouquinho da pessoa física lá, de renda média, porque lá é rendimentos tributáveis, tá? Lá a base lá daquele 5 mil é rendimento tributável. Anotem que aqui é o quê? Momento do pagamento, creditamento, emprego ou entrega de lucros e dividendos. Qual que é a hipótese de incidência? A retenção na fonte ela incide quando o montante de lucros e dividendos for superior a R$ 50 mil em um mesmo mês. Tá? Este pagamento deve ser realizado por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente no Brasil. Tá? Pessoal, veja bem que aqui nos traz vários insights. Né? Aqui nos traz vários insights. Então, por exemplo, se o fator aqui, a hipótese de incidência para implicar numa retenção de 10% na fonte, certo? É a entrega de lucros e dividendos superior a 50 mil, ou seja, de 50 mil centavos para frente, né? Então, veja bem, alguém pode pensar assim, não, então, peraí, então eu vou abrir 2 CNPJ, né? Um CNPJ fica com 49.990, aí o outro CNPJ, 49.990. Aí eu já trago um alerta, cuidado com a constituição de 2 CNPJ. Se esse segundo, primeira coisa que a gente tem que pensar, se for 2 CNPJs e que o sócio é incomum no quadro societário e ele é simples nacional, vai somar o faturamento. Então, tem que tomar cuidado com o que eu estou fazendo. Primeira coisa que eu tenho que avaliar. Tá? Ponto 2, cuidado. Ah, não, mas então, peraí, então eu vou abrir um segundo CNPJ no CPF da minha esposa. Cuidado. Se esse segundo CNPJ ele não tiver autonomia patrimonial, se ele não tiver autonomia financeira e autonomia operacional, o Fisco Federal, a Administração Tributária Federal, na figura da Receita Federal, ela vai desconsiderar a personalidade jurídica desse segundo CNPJ e vai somar o faturamento. E vai consolidar o faturamento. Então, muito cuidado com o planejamento tributário. Tá? Muito cuidado com o tipo de planejamento tributário. Aqui tem que se ter muita cautela. Tá? Na hora de desenhar aqui, de construir soluções nessa situação. Né? Porque aqui eu tenho que fazer
um cruzamento, uma concatenação, melhor dizendo, com algumas regras que já estão previstas na Lei Complementar 214 de 2025 também, no que tange ao regime tributário do Simples Nacional. Então, muito cuidado com as estratégias, né? Alíquota e base de cálculo. A alíquota de retenção na fonte é de 10%. Caso o limite de 50 mil for ultrapassado, a alíquota de 10% incide sobre o valor total pago. Então, veja bem, pessoal. Até 50 mil, não retém. 50 mil e um centavo, vai reter quanto? 5 mil. 5 mil reais. Certo? Aqui a gente já tem uma flagrante inconstitucionalidade, porque aqui já violou o princípio da proporcionalidade e o princípio também da progressividade. Aqui a gente já tem uma inconstitucionalidade. Tá? 10%, a alíquota de 10% incide sobre o valor total pago, creditado, empregado ou entregue. Tá? São vedadas quaisquer deduções da base de cálculo. Aqui, pessoal, essa vedação de dedução da base de cálculo, eu fico impressionado como que é feito um movimento nas casas, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, porque, veja bem, se nós estamos se referindo à tributação de pessoa física, como que eu tenho vedação a dedução da base de cálculo, se a tributação é voltada para a pessoa física? Então, peraí, vamos pensar o seguinte. Então, vamos pensar um dentista que está no lucro presumido. Então, peraí, esse dentista aí, ele não pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda as despesas necessárias dele, não? Então, ele não vai poder deduzir nenhuma despesa. Porque se a gente está falando de tributação de imposto de renda de pessoa física, eu tenho que deduzir. Então, eu tenho que deduzir minhas despesas necessárias. Então, veja bem. E outra coisa, pessoal, por que é importante a gente trabalhar essas situações e entender essa situação do meio jurídico tributário? Porque em algum momento, mesmo que o perfil do seu cliente ele não seja arrojado, seja um perfil conservador, é interessante que em qualquer momento ele pode lhe fazer algum questionamento e você está pronto ali para conduzir a situação da melhor forma com ele, saber orientar ele de uma forma coesa. Então, veja bem, primeira coisa, artigo 46 da Constituição Federal. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Então, cabe à lei complementar. A Lei 15.270 de 2025, ela não é complementar, ela é uma lei ordinária. Então, já começa por aí. Tá? Especialmente sobre definição de tributos de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, as dos respectivos fatos geradores, que é o que nos importa. Fatos geradores. Então, para deliberar sobre fatos geradores, eu preciso de lei complementar. Então, já começa por aí, a inconstitucionalidade. Aí vamos no artigo 43 do Código Tributário Nacional. O imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Pessoal, então, peraí. O que é aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica? Eu tenho a minha renda bruta, né? Custe ele, apliquei nas minhas despesas, e aí eu tenho a renda livre. Mas espera aí, está vedada a dedução da base de cálculo? Se está vedada a dedução da base de cálculo, eu não estou trabalhando com renda livre. Então, o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica. Só que disponibilidade é minha renda líquida. É depois que eu já apliquei ela, peguei minha renda bruta, honrei com minhas despesas necessárias, chegou na renda líquida. Então, veja bem, será que eu estou tributando lucro ou estou tributando receita? Será que eu não estou tributando a receita? Então, aqui, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir, pessoal, então, que não é imposto de renda. É um imposto do quê? Um imposto novo. Porque, para ser imposto de renda, eu não poderia ter a vedação de dedução da base de cálculo. Eu não poderia ter, como o texto de lei trouxe, são vedadas quaisquer deduções da base de cálculo. Eu não poderia. Então, veja bem. Então, não estou falando de imposto de renda, eu estou falando de um novo imposto. Porque eu não estou tributando renda líquida, eu estou tributando renda bruta, então não é receita. Tá? Então, aqui, veja bem, que nós já temos ilegalidade também. Tá? Então, assim, tudo, pessoal, que é aprovado às pressas,
Tudo que é aprovado às pressas, a consequência é essa. Tá? Mas tranquilo. Outro detalhe que a gente tem que avaliar. A cobrança ela é devida em janeiro de 2026? Outro detalhe que a gente tem que avaliar. Bem, que nós temos 2 cenários. Em caso de majoração do imposto de renda, em qualquer data do ano, sua exigência ela deverá ocorrer no primeiro dia do exercício financeiro subsecutivo ao da majoração. Porquanto o imposto de renda ele é regra, anterioridade anual, mas exceção que? Anterioridade anual. Só que tem um detalhe. Como a gente já viu, o fato gerador é outro. A gente está falando de um novo imposto. Então, pessoal, se é um novo imposto, aí eu já tenho que obedecer o quê? Guardar obediência às duas esferas temporais. Tanto o princípio da anterioridade anual de exercício, como o princípio da anterioridade anual. Então, veja bem. Então esse tributo ele deveria ser cobrado quando? Então, vamos pegar aqui, a lei foi publicada em novembro, 27 de novembro. Então, teria que ser dezembro, janeiro, fevereiro, então ali lá para 26 de fevereiro. Agora, lógico, pessoal, essa discussão que a gente está tendo aqui é uma discussão na esfera judicial. Porque no âmbito administrativo, não sei se aí é difícil a gente prever se vai acontecer alguma alteração, porque o que nós temos aí conhecimento é de um projeto de lei só para alterar no sentido de arquivar a ata, de alongar aquele prazo de arquivamento da ata, porque é outra ilegalidade, que confronta com a lei das SA, que é que eu vou trazer aqui na lâmina. É um confronto, confronta com a própria lei, a 6.404 7.000. Mas aqui é só para a gente ter uma ideia, pessoal, da gente começar a pensar tributário, para a gente entender como é que foi aprovado, como é que foi aprovado por unanimidade nas duas casas e tudo isso foi passado sem ser observado. Né? Tranquilo. Regra de agregação. Na hipótese de múltiplos pagamentos de lucros e dividendos no mesmo mês, realizados pela mesma pessoa jurídica à mesma pessoa física, o imposto retido na fonte deve ser recalculado para considerar o quê? O total dos valores pagos no mês. Então, por exemplo, eu tive um pagamento 10 de março de 2026, 15 de março de 2026, 20 de março de 2026. Ou seja, um pagamento no mesmo mês por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física. Então, pode ser que o primeiro deu 30 mil. Opa, 30 mil não deu, mas não foi superior a 50. Mas o segundo já foi 30, já deu 60. Então, vou ter que somar. Aí vem aquela ideia inicial que a gente estava falando. Mas então vou abrir um outro CNPJ? Cuidado. Aí, cuidado, amplia todos os cenários, trabalha com todos os cenários. Para quê? Para que não haja uma consequência financeira pior. Tá? Exceções e tratamentos de lucros anteriores. Os lucros e dividendos não estão sujeitos a esta retenção na fonte se, tá? Relativos a resultados apurados até o ano calendário de 2025. Aqui, pessoal, vocês vejam bem, aqui a gente pode observar, pessoal, claramente a falta de estreitamento ou conhecimento sobre as peças contábeis. Você vê a falta de proximidade até da Câmara dos Deputados, do Senado, que é inexecutável, tá? Juridicamente e tecnicamente, essa exigência. Por quê, pessoal? Para mim saber o resultado, 31 de dezembro de 2025 tem que ter acabado. Se não acabou, então, aí tá. Então, qual que é o comando, então, que essa exigência me traz? O que ela nos traz a pensar? Não, então, peraí. Então, eu vou levantar um balanço até novembro. Porque eu preciso esperar dezembro fechar. Então, eu vou levantar um balanço até novembro de 2025. E tento arquivar isso na junta comercial para eu poder ter um documento de fé pública, né? A ata lá com a deliberação em que cada sócio vai receber, de preferência até 12 a 15 de dezembro, porque a gente sabe que as juntas ali começaram em dezembro, ali do dia 20, algumas juntas comerciais de alguns estados, elas vão ali
diminuindo o trabalho. Então, eu não vejo... uma das saídas que eu vejo aqui é essa, porque como que eu vou levantar a balança em dezembro de 2025 não acabou? Né? Como é que eu vou levantar? Então, eu teria que levantar até novembro e fazer uma observação na ata que depois eu faria um ajuste, né? Cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de março de 2025, até 31 de dezembro de 2025, e exigíveis no termo da legislação civil ou empresarial. O que é isso aqui, pessoal? Exigíveis no termo da legislação civil ou empresarial. Eu tenho que arquivar a ata lá na junta comercial. Se for uma empresa que não está na modalidade, não for sociedade empresarial, no cartório. Então, por exemplo, os advogados vão ter que registrar no cartório. As sociedades empresárias na junta comercial. Então, pessoal, quando eu falei lá no início que desde o projeto de lei 1087 nós avaliamos que ele é atécnico, é porque não faz sentido. Né? Para mim ter resultado, para mim apurar resultado, eu tenho que ter dezembro concluído. Caso contrário, eu tenho que levantar o balanço até o quê? Até novembro. E tentar arquivar isso na junta antes do dia 15, dia 18, que o serviço está parando, que é final de ano. Então, você vê assim, uma completa falta de estreitamento da Câmara de Deputados, com o Senado, da vivência, né, da ambiência com a área empresarial. Né? Tranquilo. Ainda sobre a tributação mensal, que é a antecipação. Então, focos em resultados novos. Né? Então, esta regra de retenção mensal não se aplica a lucros e dividendos relativos a resultados apurados até o ano calendário de 2025. Tá? Desde que a tributação tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025. Então, veja bem, pessoal, o que a gente tem que analisar aqui? O que a gente tem que observar aqui? Vocês vão perceber que lá na base anual, imposto de renda de pessoa física mínimo anual, lá, além dessa previsão aqui, ó, além dessas três previsões aqui, eu ainda tenho a condição de realizar esse pagamento nos anos de 2026, 2027 e 2028. Aí você pode perguntar assim, Leandro, por que não tem na antecipação? Bem, não tem na antecipação. Por que não tem na antecipação? Porque os lucros acumulados, os resultados dos anos anteriores, ele não vai ser desde que ocorra, desde que seja apurado até 2025, cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025 e exigida nos termos da legislação civil, aqui basta. Aqui não vai ver a retenção de 10%, por exemplo, se você estiver antecipando lá em fevereiro. Certo? Então, veja bem. E por que isso, pessoal? Porque é direito adquirido. Os lucros acumulados já existiam antes dos efeitos da lei. Certo? Então, essa distribuição de lucro, conforme a lei 15.270, desde que ela atenda essas três exigências aqui, elas não vão ser tributadas. Agora, o que eu tenho que tomar cuidado com o quê? Fevereiro de 2026, olha só. Fevereiro de 2026, eu posso ter uma antecipação de lucro, já de um resultado que eu apurei em janeiro de 2026, e pode ser superior a 50 mil, e eu já tenho retenção de 10% na fonte. E eu posso também ter uma distribuição de lucro, uma distribuição de lucros acumulados. Então, pode acontecer de eu ter essas duas bases dentro de um mês. Aí eu vou ter que saber o que é isento, o que não vai incidir, os 10% da retenção na fonte, e o que vai incidir. Então, veja bem, fato novo, período de janeiro de 2026 para frente, vai tributar 10% retido na fonte. Certo? Porque esse resultado ele foi apurado o quê? A partir de janeiro de 2026. Agora, se eu tiver uma distribuição lá em fevereiro de 2026, que é correspondente a 2024, 2025, o resultado apurado lá, e eu atendi aquelas três condições, não é tributado. Então, é importante a gente diferenciar isso. Então, a retenção mensal é uma coisa, antecipação de 10%. Eu não tenho aquela previsão de pagar em 2026, 2027, 2028. E a base anual
que é o imposto de renda de pessoa física anual, lá, além dessas situações de resultado apurado até 2025, tenha sido deliberado e aprovado até 31 de dezembro de 2025, e mais os pagamentos de 2026, 2027, 2028, já é para a base anual. Tá? Já é para a base anual. Então, por isso que não tem essa previsão essa limitação temporal na antecipação. Tá? E lembrando, aí eu vou, vamos supor, eu vou distribuindo de resultado de 2024, 2025, eu vou distribuindo ao longo do ano, né? Isso, esse somatório, que lógico que guarda harmonia com a ata, o que está descrito lá na ata, esse somatório de resultado, ele não vai compor a base do quê? Do imposto de renda de pessoa física anual. Ele não vai lá para a base, ele não vai compor a base. Tá? Então, portanto, qualquer lucro gerado a partir de 2026 e distribuído em montante superior a 50 mil, ou seja, 50 mil centavos para frente, estará sujeito à retenção de 10%. Seja o pagamento realizado em 2026, 2027 ou 2028 ou em qualquer ano subsequente. Tá? A limitação temporal para o pagamento dos anos de 2026, 2027 e 2028 não se refere à retenção mensal de 10% em si. Deve sim a exclusão de lucros anteriores, ou seja, aprovados até 2025, da nova tributação mínima anual de altas rendas. Né? Então, é o artigo 16A. Beleza. Ainda sobre a tributação mensal de altas rendas, antecipação. Múltiplos pagamentos no mesmo mês. Então, trouxe um exemplo aqui, tá? Regra de agregação. Vamos pensar aqui. A acionista Maria, residente no Brasil, ela recebe da empresa Beta 2 pagamentos de dividendos em agosto de 2026. Então, ela recebeu 30 mil no dia 10 de agosto e recebeu 40 mil no dia 25 de agosto. Perfeito? Então, verificação do limite. O primeiro pagamento é 30 mil, está abaixo do limite. O segundo pagamento eleva o total recebido para quanto? 70 mil. Então, excedendo o limite, né, de 50 mil reais. Então, recálculo da retenção. A retenção deve considerar o total dos valores pagos no mês. Então, o total tributável, 70 mil. Vezes 10%, dá quanto? 7 mil. E esse valor retido na fonte de 7 mil, ele será posteriormente utilizado como crédito para quê? Para abater o imposto devido lá na declaração de ajuste anual. Então, essa antecipação eu vou deduzir lá no ajuste. Tá? Lá no ajuste anual. Aí tá. Distribuição de lucros novos. Então, vamos lá. Um exemplo. Lucro distribuído 100 mil. Detalhe. Resultado apurado em 2026. Eu vou aplicar a retenção de 10%? Sim. Porque é um resultado apurado em 2026. Data do pagamento? Janeiro de 2029. O pagamento excede a 50 mil. Retenção de quê? 100 mil vezes 10%. Dá quanto? 10 mil. Então, olha só. Como o lucro é de 2026, ou seja, novo, né? A temporalidade lá que a gente viu é a partir de janeiro de 2026, a data de pagamento de 2029 não importa. A regra de 10% continua em vigor para os novos lucros. Tá? Beleza. Cenário 2. Distribuição de lucros até 2025. Agora, veja bem. Resultado apurado até 2025. Lucro distribuído, 100 mil. Detalhe, resultado apurado entre 2025 e aprovado em 2025. Não se aplica a retenção mensal de 10%. Data do pagamento, dezembro de 2028. Então, olha só, o pagamento ocorreu dentro da janela 2026-2028. O valor de 100 mil é excluído. Aí, olha só, aqui eu já estou trabalhando o ajuste anual. O valor de 100 mil, ele é excluído da base de cálculo do quê? Da tributação mínima anual da pessoa física, como eu falei agora há pouco. Então, esse valor que não sofreu retenção aqui na fonte de 10%, ele não vai compor a base de cálculo do quê? Do imposto de renda de pessoa física anual. Data do pagamento, janeiro de 2029. Então, o pagamento ocorreu fora da janela, 2026 a 2028. Então, se o pagamento, esse aqui é um outro pagamento B. Então, o pagamento aqui já aconteceu em 2029. Então, o pagamento ocorreu fora da janela, de 2026 a 2028. Então, o que vai acontecer? O valor de 100 mil já não é excluído e deve ser somado o quê? Aos demais rendimentos. Então, a gente tem que entender, pessoal, o seguinte, essa janela transitória, essa regra de exclusão,
ela é entre 2026, 2027 e 2028. Se o pagamento acontecer fora dessa data, aí ele já vai para a base de cálculo do quê? Do imposto de renda de pessoa física anual. Tá? Então, isso aqui vai ter que ser mapeado. Tá? E vai ter que ser trabalhado. E eu vejo assim, o mais complicado não é nem mapear em si, é o caixa da empresa que eu vejo. Dependendo desse valor de lucro acumulado, eu vejo assim, se a empresa ela vai ter essa disponibilidade financeira, né? Dependendo desse montante, né? Que ela tem de lucro acumulado, né? Tranquilo. Para frente. Aqui, pessoal, só um detalhe. Eu fiz questão de trazer aqui uma correlação com o quê? Com a reforma tributária sobre o consumo. Que alguém pode perguntar assim, Leandro, mas o IBS-CBS não vai tributar os dividendos, não, né? Vai, tributa os dividendos. Só que é in natura. Só que é dividendo in natura. Então, veja só. O IBS e a CBS incidem sobre a transmissão pelo contribuinte, quer dizer, lógico, contribuinte do regime regular, pessoa jurídica, para sócio ou acionista que não seja contribuinte no regime regular. Então, ele é um sócio ali, pessoa física ali, que ele não é contribuinte do regime regular. Nos seguintes casos, qual? Devolução de capital, dividendo in natura ou de outra forma. Então, IBS e CBS também já tributa dividendo? Já tributa. Já tributa, só que é in natura. Então, um exemplo. Vamos falar de um exemplo depois. Para que a incidência ocorra, a operação deve ter como objeto o quê? Bens cuja aquisição tenha sido objeto de quê? De apropriação de crédito pelo contribuinte, a pessoa jurídica, incluindo créditos apropriados o quê? Na produção, ou seja, de insumo. Então, um exemplo, uma empresa industrial contribuinte no regime regular, ela declara dividendos ao acionista B, né? Pessoa física não contribuinte do regime regular. E os paga com o quê? Com máquinas e equipamentos, bens do ativo mobilizado. Então, a aquisição dessas máquinas, elas permitiram a apropriação integral e imediata de crédito BS-CBS pela empresa. Tá? Lógico, pessoal, que eu falei aqui imediata, mas eu já estou contando que o débito do fornecedor foi extinto, tá? Por uma das 5 modalidades lá prevista no artigo 27 da Lei Complementar 214/2025. Mas é só para a gente, eu quis trazer essa correlação, que os dividendos eles já são tributados pelo BS-CBS, só que na modalidade in natura. Tá? Tranquilo. Então, vamos lá. Agora a gente já está partindo aqui para a tributação anual, tá? Imposto de renda de pessoa física anual. Então, tá. Temporalidade e limite de renda. Qual que é o gatilho aqui? A partir do exercício de 2027, ano calendário 2026, a pessoa física cuja soma de todos os rendimentos recebidos, olha só, pessoal, que eu falei lá atrás, para a gente ter aquela ideia de base de cálculo da renda média, da antecipação mensal e agora da tributação anual, do imposto de renda de pessoa física anual. Qual que é a base de cálculo aqui? A soma de todos os rendimentos recebidos no ano calendário seja superior ao quê? A 600 mil, ou seja, 600 mil e 1 centavo, fica sujeito à tributação mínima do imposto de renda sobre as pessoas físicas no termo deste artigo. Então, pessoal, veja bem, aqui a base de cálculo aqui é o total dos rendimentos. Quando eu falo total dos rendimentos, é isento, tá? É isento, não tributado, exclusivo na fonte, tá? É todos os rendimentos. Então, veja bem, pode acontecer que na hora do ajuste anual, na hora de realizar o ajuste anual em 2027, vai entrar rendimento que não foi tributado o quê? No ano calendário de 2026. Ainda que tenha inconstitucionalidade. Tá? Aqui, logicamente, a gente está falando aqui no ambiente administrativo. Então, vou dar um exemplo. Doação. Doação é rendimento isento. Nós temos uma exceção aqui, adiantamento à legítima. Mas, fora isso, doação vai entrar. Tá? Então, veja bem, na hora de fazer o ajuste anual lá dos rendimentos, a doação entra e, por conta dessa doação, eu posso extrapolar uns 600 mil. Por conta de um rendimento isento, eu posso exceder os 600 mil. E aí eu já incorro o quê? Na tributação mínima anual do imposto de renda de pessoa física. Aí, Leandro, qual que é a inconstitucionalidade aí? Não, mas veja bem, eu doei. Eu doador doei. O donatário, ele já pagou o quê? ITCMD.
Não, mas então, peraí. Tributar imposto de renda, o donatário pagar imposto de renda, sendo que o donatário já pagou ITCMD, não é invasão de competência, não, do ente tributante estadual? Então, está aqui mais uma inconstitucionalidade. Né? Então, aí eu já vejo que vai ser impetrado aí rios de mandado de segurança. Tá? E vale lembrar, pessoal, estava até vendo uma informação, vale lembrar que o SESCOM de São Paulo, me parece que o SESCOM de São Paulo ele já impetrou um mandado de segurança coletivo por conta dessa aprovação até 31 de dezembro de 2025, tá? Que é inexecutável. Tá bom. Base de cálculo. A base de cálculo dessa tributação mínima anual é extremamente abrangente. Ela inclui o quê? O resultado da atividade rural, todos os rendimentos recebidos no ano calendário, todos os rendimentos recebidos no ano calendário, englobando aqueles que, na regra geral do imposto de renda, são tributados de forma exclusiva ou definitiva, e aqueles que são isentos ou sujeitos a alíquota zero ou reduzida. Então, pessoal, são todos os rendimentos. No ajuste anual, são todos. A gente tem exceções? Tem algumas exceções. Então, aqui só para a gente entender. Algumas exceções, tem várias. Eu coloquei só as mais notáveis aqui. Por exemplo, ganho de capital. Então, a exclusão de ganho de capital, ele não vai entrar na base. Tá? Ele não vai entrar na base, não vai compor, não vai integrar a base de cálculo do imposto de renda de pessoa física anual. Então, exclusão de ganho de capital, exceto aqueles decorrentes de operação realizadas em bolsa ou no mercado de balcão organizado. Outro, rendimento de poupança, não integra. Então, rendimentos auferidos em contas de depósito de poupança não vai integrar essa base de cálculo. Títulos isentos, letra hipotecária, letra de crédito imobiliário, certificado de recebidos de agronegócio não vai integrar. E aqui, o que mais nos importa aqui, lucro e dividendos anteriores. Né? Então, lucros e dividendos relativos a resultados apurados até o ano calendário de 2025 e cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025, desde que o pagamento ocorra nos anos calendário de 2026, 2027 e 2028. Então, pessoal, aí eu tenho que tomar cuidado, porque se eu distribuir um lucro fora dessa regra transitória aqui de exclusão, ele já vem para a base de cálculo anual. Tá? Mas eu acredito que isso aqui, as empresas não vão querer incorrer nessa situação. A gente tem 3 anos também, até 3 anos para me fazer esse pagamento efetivo, né? Essa distribuição efetiva. Então, tranquilo. Esse aqui são tem outras lá na lei 15.270 de 2025, mas eu quis trazer essas que são, no nosso ponto de vista, a nossa avaliação mais importante. E aí, pessoal, olha o problema, olha aqui o problema da questão de resultados apurados até o ano calendário de 2025 e cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025. Olha só. Mas espera aí. Olha o artigo 132, o que fala o artigo 132 da Lei 6.404/76, a Lei das SA. Artigo 132, anualmente, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, ou seja, até abril, deverá haver uma Assembleia Geral para deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Então, veja bem, a Lei 15.17 de 2025, ela está me antecipando uma coisa que eu tinha quase 5 meses para fazer. Certo? Então, olha o confronto aí de leis. Olha o conflito, né? Olha o conflito de leis. Então, como eu falei agora há pouco, pessoal, tudo que é aprovado às pressas, as consequências são essas. Não é? Outro detalhe muito importante, o princípio da irretroatividade tributária, uma outra inconstitucionalidade. Essa regra transitória aqui, ó, essa regra transitória aqui de exclusão da base de cálculo do imposto de 2 para que o pagamento ocorra em 2026, 2027, 2028, veja bem, pessoal, se o lucro é acumulado, qual que é o efeito da lei?
O efeito da lei não é a partir de janeiro de 2026. Então, não posso retroagir. O lucro acumulado já é de direito do sócio. Então, olha só, o princípio da irretroatividade tributária impõe que a lei deve abranger fatos geradores posteriores à sua edição. Não deve a lei, desse modo, retroceder com a finalidade de abarcar o quê? Situações pretéritas, sob pena de verificar o quê? Uma retroatividade. Então, não posso querer penalizar o sócio de um lucro acumulado, que é um direito adquirido dele, e que é um lucro acumulado antes dos efeitos da eficácia da Lei 15.270 de 2025. Então, aqui nós já temos aqui o quê? Outra inconstitucionalidade. Tá? Beleza. Aí tá. A alíquota, pessoal, ela é fixada da tributação mínima anual. A alíquota é fixada com base na soma dos rendimentos apurados. Então, ou seja, igual ou superior a 1.200.000, eu aplico 10% direto. Então, se o total dos meus rendimentos, for de igual ou superior a 1.200.000, eu aplico 10% direto. Rendimentos de 600.000 centavos a 1.200.000, eu tenho o quê? Um crescimento linear de 0 a 10%. Vendo? Qual que é a fórmula desse cálculo? A alíquota, a porcentagem é igual rendimento dividido por 60.000 menos 10. Dá um exemplo aí para a gente, para ficar melhor com números. Essa tabela não existe, tá, pessoal? É só para a gente entender como que vai funcionar. Então, renda anual, 600.000. Então, a fórmula é essa aqui, ó. A fórmula que está na lei 15.270 de 2025 é essa aqui. Rendimento dividido por 60.000 menos 10. Então, vamos lá. 600.000 dividido por 60.000 menos 10 é zero. É zero. Então, por isso que a gente fala, pessoal, que é de 0 a 10. Então, veja bem. Se eu tenho uma renda anual de 750.000, 750.000 dividido por 60.000 menos 10, quanto vai dar minha alíquota? 2,5. 750.000 vezes 12,5% dá quanto? 18.750. 900.000, então, dividido por 60.000 menos 10 dá quanto? 5%. 900.000 vezes 5% dá quanto? 4.500. 1.050.000, mesma coisa. 1.050.000 dividido por 60.000 menos 10 dá quanto? Ali, 7,5. 7,5 vezes 1.050.000 dá quanto? 78.750. Aí tá. Ó, aí você pode observar que agora de 1.200.000 para frente é 10% direto. Então, 1.200.000 dividido por 60.000 menos 10 dá 10%. 10% vezes 1.200.000 dá quanto? 120.000. Além, 1.300.000, 130.000. 1.500.000, 150.000. Por aí vai. De 1.200.000 para frente, 10% direto. Tá? Beleza. O cálculo do imposto devido, o valor devido da tributação mínima do imposto sobre a renda de pessoas físicas será apurado a partir da multiplicação da alíquota pela base de cálculo com a dedução. O imposto de renda devido na declaração de ajuste anual, tá? Então, o valor do imposto de renda devido na declaração anual, ele vai ser deduzido, tá? Desse resultado da multiplicação da alíquota pela base de cálculo, tá? Ele vai ser deduzido. O imposto de renda retido exclusivo na fonte, ele vai ser deduzido. O imposto de renda pago definitivamente referente a fundo de investimento, por exemplo, vai ser deduzido. Outros IRs pagos definitivamente vai ser deduzido. E o redutor de alíquota integrada. Esse redutor é um cálculo super complexo também, que o legislador infraconstitucional criou, né? Uma dificuldade até para apresentar, explicar isso para o empresário, ele conseguir entender, né? Mas, enfim, é o que está posto na lei. O artigo 16b, né, que é um artigo aqui incluso na Lei 9.250 de 95, caso se verifique que a soma da alíquota efetiva de tributação dos lucros da pessoa jurídica com a alíquota efetiva da tributação mínima do imposto de renda aplicável à pessoa física beneficiária ultrapassa a soma das alíquotas nominais, então, qual que seriam essas alíquotas nominais, pessoal? 34%, né? Que é 25% do imposto de renda com mais 9% da contribuição social em regra, né? E a gente sabe que seguradoras, capitalização e instituição financeira é 40% e bancos é 45%. Então, se a soma da alíquota efetiva da tributação dos lucros da pessoa jurídica
com a alíquota efetiva da tributação mínima do imposto de pessoa física beneficiária ultrapassar a soma das alíquotas nominais, será concedido um redutor da tributação mínima do imposto sobre a renda das pessoas físicas. Aqui, pessoal, resumindo, é o quê? O que o fisco quis aqui? Né? O legislador infraconstitucional, mas lógico que com a influência do governo, com a influência do fisco. É que essa carga somada, essa carga tributária, não ultrapasse 34%. Tá? Que não ultrapasse 34%. Se ultrapassar 34%, ele concede o redutor. Tá? Essa aqui seria a síntese, o que está por trás aqui desse dispositivo. Então, o redutor é concedido se a carga tributária combinada, pessoa jurídica mais pessoa física, ultrapassar um limite nominal pré-estabelecido. Condição para concessão. O redutor se aplica caso se verifique que a soma da alíquota efetiva da tributação de lucros da pessoa jurídica com a alíquota efetiva da tributação mínima do imposto de renda de pessoa física aplicável à pessoa física beneficiária ultrapasse a soma das alíquotas nominais de imposto de renda e contribuição social, que é justamente os 34% que a gente falou aqui. Então, só para a gente ter uma ideia, tá, pessoal? Um cálculo aqui que a gente construiu. Então, vamos pensar que lucros e dividendos distribuídos à pessoa física resultou em 100 mil. O limite nominal é 34%, tá? Pessoas jurídicas em geral, imposto de renda mais contribuição social. O lucro contábil da pessoa jurídica é 500 mil, tá? E aqui, pessoal, só um detalhe. Vai ter que se achar esse lucro contábil. Só que para Simples Nacional e lucro presumido, o legislador infraconstitucional aqui criou uma opção de pegar o faturamento e deduzir por algumas despesas lá, tá? Em opção a balanço, por exemplo, tá? Em relação em substituição a uma peça contábil. Então, o lucro contábil da pessoa jurídica, 500 mil. Imposto de renda mais contribuição social devido pela pessoa jurídica, ou seja, que ela pagou, 160 mil. Acréscimo na tributação mínima, 12 mil. Tá? Beleza. Então, como é que vai ficar esse cálculo? Primeira coisa, passo 1 é calcular a alíquota efetiva da tributação da pessoa jurídica. Então, vou pegar os 160 mil, dividir por 500 mil. O que é os 160 mil, pessoal? O devido que ele pagou. Tá? O devido que ele pagou. Dividido pelo lucro contábil da pessoa jurídica, 500 mil. Certo? Aí eu chego a 0,32 ou 32%. Calculei a alíquota efetiva da pessoa jurídica. Agora eu vou calcular a alíquota efetiva da tributação mínima da pessoa física. Tá? Então, eu vou pegar 12 mil dividido por 100 mil igual a 0,2. Então, que deu 12%. Qual que é o passo 3? Verificar a carga tributária integrada e comparar com o limite nominal. Então, 32 mais 12 já deu quanto? 44. Então, ultrapassou 34. Certo? Então, a carga integrada, pessoa jurídica mais pessoa física, é superior a 34, que é o limite nominal. Vamos trabalhar aqui com as pessoas jurídicas em geral. Então, passo 4, calcular o redutor. Ou seja, eu vou pegar os 100 mil, multiplicar por 0,44 menos 0,34. 100 mil vezes 0,10 dá quanto? 10 mil. Então, esses 10 mil vai ser deduzido o quê? Do imposto de renda de pessoa física devido a título de quê? De tributação mínima anual. Beleza. Aqui, pessoal, está tendo um grande questionamento, sobre a questão do Simples Nacional. Se essa regra de tributação na fonte do imposto de renda de pessoa física mínima antecipação e o anual é devido para optantes do Simples Nacional. Então, eu trouxe aqui o artigo 14 da Lei Complementar 123 de 2006, ele estabelece o seguinte: considera-se isento do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo os que correspondem a prolabore, aluguel e serviço prestado. Tá? Bem, pessoal, se a gente for olhar essa redação aqui, a primeira coisa que vem na mente da gente é, olha, eu tenho todo o aparato legal aqui para que essa tributação, tanto da retenção como ajuste anual, não seja aplicado no Simples Nacional. Mas veja bem, pessoal, o fato gerador lá do imposto de renda de pessoa física mínima, ele não está vinculado ao regime tributário, ele está vinculado ao quê? Aos valores de distribuição de lucro. Aos valores de distribuição de lucro. Certo? De 600 mil em 1 centavo, que é a progressiva linear, tá? E de 1.200.000 para frente, aplica 10% direto.
Então, veja bem. E por mais que a gente saiba que, em matéria de fato gerador, em matéria de fato gerador, nós precisaremos de uma lei complementar. E a Lei 15.270 ela é ordinária, ela não é complementar. Mas, veja bem, num ambiente administrativo, eu acho pouco provável que a Receita Federal vai abrir mão, ainda que seja do Simples Nacional. Tá? Eu acho pouco provável que ela vai abrir mão disso. Então, vai tributar na retenção, vai ter a retenção dos lucros distribuídos pelo Simples Nacional e vai ter no ajuste. Leandro, isso a gente está falando, pessoal, 2 de dezembro. Né? A gente sabe que a insegurança jurídica no país ela é grande, né? Mas eu entendo que, como fato, primeiro, a tributação está voltada para a pessoa física e não para o regime tributário. E o fato gerador é os valores de distribuição, né? O limite dos valores ali de distribuição. Por mais que a gente saiba que a gente precisa de uma lei complementar, que o Simples Nacional tem uma lei específica, que é a Lei 123 de 2006, que não é só do Simples, é do Estatuto da Empresa e da Empresa de Pequeno Porte, mas, como o fato está ligado ao valor, aos valores de distribuição de lucro, não regime tributário, eu entendo que vai tributar. Agora, a gente consegue arguir isso judicialmente? Consegue arguir judicialmente. Tá? Outro detalhe, foi publicada uma lei complementar, acho que, salvo engano, acho que 244/2005, até coloquei ela aqui, mas eu printei ela, ficou bem pequenininha as letras. Tomar cuidado, pessoal, que lá está falando sobre isenção da distribuição de lucro, mas cuidado com o contexto. Cuidado com o contexto da solução de consulta COSIT. Muito cuidado. Já vi algumas pessoas se aceleraram e já entenderam que os lucros distribuídos a acionistas, os sócios de empresas optantes pelo Simples Nacional não seria tributado. Aqui, o teor dessa solução de consulta COSIT é voltado, a peticionante ela questionou a Receita Federal sobre a isenção da antecipação no decorrer do ano, antes de acabar o período base. Então, muito cuidado para a gente não ler só a emenda e entender e levar para o outro lado. Concluir um racional, concluir uma interpretação diferente do que esse diploma, do que essa norma de procedimentos ela traz para a gente. Então, muito cuidado. Ela trata da possibilidade de isenção do imposto de pessoa física na distribuição de lucro dentro do próprio ano calendário de apuração. Então, você vê que destoa da questão do imposto de renda de pessoa física mínima. Então, cuidado para não trazer esse conceito para a questão da tributação mínima mensal e tributação mínima anual. Bem, pessoal, aqui a gente finaliza sobre os lucros, tributação sobre lucros e dividendos. Estamos abertos aí, quem quiser fazer pergunta. Vamos trabalhar aí as perguntas. Everaldo, você está com o microfone fechado. Anildo, primeiro, vai. Vamos lá para a minha pergunta, que é a minha dúvida primeira. Está relacionada a essa lucros de 2025. Você, se o cliente hoje chegar para você, qual orientação que você daria? Fazer uma ata e não citar valores e dizer, se por acaso acontecer de houver lucro do exercício 2025 após o fechamento, eles serão pagos nos anos de 2026, 27 e 28, uma coisa genérica, ou não pode ser assim? Porque até onde eu sei, se eu vou colocar uma ata, aí eu estipulo valores. Isso não acontece, eu não tenho esse lucro em 2025. Registro esse, coloco o arquivo isso na junta. Isso não vai se tornar um problema pior? Imagina com a empresa de grande porte, com a SA, acho que eles devem estar malucos. O que fazer? Porque assim, eles vão redigir um documento dizendo que vai distribuir lucro com base em quê? Aí constituir vamos dizer assim, uma dívida perante os investidores, dizer que vai distribuir lucro, que lucro, que não fechou nada. Então, ir para uma limitada. E outro detalhe, a questão das empresas ME e EPP, que no artigo 70 da lei complementar diz que está desobrigada desse negócio de reunião de sócio, de fazer isso, e é uma lei complementar, é superior a essa lei aí, né, que é a lei ordinária.
E aí, ou seja, eu estou mais em dúvida em relação ao que fazer com 2025. Na verdade, foi bom você ter tocado no assunto da SA, para você ver a complexidade das coisas. Primeiro que, na lei das SAs, para você convocar uma assembleia, você tem que convocar com 20 dias de antecedência antes dela acontecer. A convocação ela tem que acontecer 20 dias de antecedência. Então, significa dizer que essa assembleia ia fazer quase depois do Natal. Só para você ter uma ideia da complexidade da coisa aí, durante o Natal. Mas, assim, a minha orientação, Vanildo, assim, em que pese, me parece que tem um projeto de lei para alargar esses pagamentos aí nos anos subsequentes, 2026, 2027, 2028, a nossa orientação, tá? Nossa orientação seria o seguinte: para mim apurar resultado, eu teria que esperar o dezembro de 2025 acabar, certo? Para mim apurar resultado. Então, o que eu faria? Eu levantaria em balanço até novembro de 2025, tá? E outro detalhe, o artigo 70 da Lei Complementar 123 de 2006 se refere, é outra coisa que o pessoal está confundindo ata com dispensa de assembleia. Lá no artigo 70, é só a dispensa de assembleia, de reunião e assembleia. Lá não fala de dispensa de ata. Então tem que tomar cuidado. A ata, mesmo sendo ME-OEPP, eu tenho que produzir ela e tenho que arquivar. E, obviamente, eu tenho que inserir números nela. Eu tenho que ser algo, para o João é valor tanto, para a Maria é valor tanto, para o Carlos é valor tanto, eu tenho que ser isso lá na ata. Agora, sobre a temporalidade, eu faria com base até novembro de 2025 e colocaria uma observação que eu ia ajustar até abril do ano calendário subsequente. É o que eu faria. Então, deixa eu só Ô, complementar. Leandro, sai da apresentação, Leandro. Deixa eu só complementar a pergunta. Então, no caso, eu colocaria um valores apurado até novembro, que eu teria os números, e deixaria nessa ata uma ressalva dizendo que só seriam pagos nos anos de 2026, 27 ou 28, e considerando o que for realmente finalizado o exercício 2025, ou seja, uma nova reunião lá até abril de 2026, uma coisa assim. Eu teria mais um cuidado, viu, Vanil? Eu vejo que isso é um trabalho que é feito em 2 e 3 braços, viu? Porque, por exemplo, quando você for consignar lá na ata, primeiro, o lucro tem que existir. Ninguém vai inventar lucro. O lucro tem que existir. Só que essa deliberação na ata, você tem que fazer ela guardando harmonia com o quê? Com o caixa da empresa. Então, você tem que observar o caixa da empresa. Esse valor que vai ser consignado lá, a empresa tem caixa para pagar? Então, assim, o problema que eu mais vejo não é nem questão do caixa, é de não ter fechado. Esse é o principal problema, porque eu sei o lucro de verdade. Eu não fechei o exercício. Então, tudo é uma suposição, por mais que seja até novembro. E se em dezembro acontecer alguma coisa que esse lucro vai lá para baixo, que estava apurado até novembro? E aí? O que eu vou inventar? Então, por isso que assim, por isso que eu pensei uma coisa genérica. Mas assim, você falou que tem que citar valores, dizer quanto é para o João, para a Maria, para o José. Mas eu não tenho lucro definitivo. Como é que eu vou citar valores? Por mais que seja novembro. Exatamente, Vanildo. Então, assim, é uma das possibilidades que nós avaliamos para quê? Para atender essa exigência agora. É uma das possibilidades. Essa situação, Leandro, pode fechar 2 balanços? 2 minutinhos, Renato. HGL. Opa, tudo bem? Vai bem junto com o Vanildo falou. Espera um pouquinho, HGL. O Renato, levanta o braço aí, por favor. Me chamo Gustavo, né? Vai bem? Pergunta. Renato. Oi. Clica na mãozinha aí, ó. Olha, deixa eu só ver aqui, que a internet está cortando. Obrigado. Clica na mãozinha. Fala, HGL. Então, dúvida vai bem nisso que o Vanildo comentou, né? Se na ata tem que estar estipulados valores já estipulados para cada um, você já falou que sim, mas valores anuais, né? Por exemplo, tem que ser 200 mil em 2025, 2026, 200 mil em 2027, né? Tem que estar estipulado dessa forma, né? Nessa ata, né? E também já tem que provisionar esses valores já no passivo já, né? No curto ou no longo prazo. Basicamente isso aí. Qual que é o seu Entendeu, nome? velho? Eu esqueci o nome dele. É Gustavo.
Bem, Gustavo, então, assim, na nossa avaliação, tá? Na nossa avaliação, você tem que ali deliberar, colocar o nome dos sócios e o valor correspondente a cada sócio, tá? Agora, com relação à provisão contábil, aí eu já deixo para o presidente Everaldo te responder essa parte. Aí ele já é especialista aí na área contábil para te responder sobre questão de provisão. Porque eu Marta, penso já que. pode falar, Gustavo. Não, Oi. porque já que eu sou obrigado a destinar esses valores, né? Então eu já tenho que pelo menos segregar esse valor, né? Ou provisionar ele no balancete, né? Então, no balanço, né? Então, achei um ponto importante aí essa questão, né? Se o projeto de lei, se realmente o projeto de lei for convertido, até antes de dezembro findar, pode ser que alguma coisa mude, nesse sentido. Mas, de toda forma, pessoal, é bom já deixar toda a ação, todo o movimento, ele pronto. Tá? O projeto de lei, desde o projeto de lei 1087 de 2025, e até tinha falado, eu acho que eu tinha falado, acho que 2 ou 3 terça-feiras aqui passadas, eu tinha falado, até tinha comentado, pessoal, é bom estar atento ao projeto de lei 1087 de 2025, porque ele traz uma série de situações, e eu já tinha observado que a produção de efeito era para janeiro a eficácia era para janeiro do ano calendário de 2026. Então, assim, essa corrida, vamos dizer assim, essa corrida de atas aí, vai ser para todas as empresas. E assim, como eu falei agora há pouco, bandido, vocês pensam que a situação é fácil? Se você for pensar numa SA, numa SA, a SA ela tem que convocar uma assembleia com 20 dias de antecedência. Só vai acontecer a reunião depois de 20 dias que ela fez o comunicado. Então, assim, se a gente for pensar em dificuldade, para a SA é pior do que a EPP. Certo? Agora, como eu falei, se esse projeto de lei complementar, esse projeto de lei, ele alterar alguma coisa nesse sentido, principalmente sobre esse critério esse limite de temporalidade aí para 2026, 2027, 2028, aí vai ser bom, porque o impacto para as empresas não foi, acho que isso não foi medido. Não foi medido pelo fisco, pelo governo federal. Ele não foi medido. Poucas empresas elas vão conseguir realizar, a não ser com essas outras estratégias, né? Eu falei, por exemplo, levantar um balanço de novembro, né? Tem situações aí, e eu não vou cravar aqui para vocês, mas cada caso é um caso, você registra, às vezes, uma ata na junta comercial lá em janeiro, ela retroage para dezembro, os efeitos, mas aqui eu não vou cravar nada, porque cada caso é um caso. Mas, assim, é uma corrida, eu falo que é uma corrida de ata agora, e se nada mudar, se não tiver projeto de lei, não estiver alterando, não fazer nada, a realidade é essa. A realidade da lei 15.270, ela está posta. E um detalhe, viu, pessoal? Um detalhe. Lógico, obviamente que o foco está na questão das atas, né? Obviamente que está no registro da ata, nessa deliberação, que o artigo 70, como complementar 123, estabelece que as MOEPP estão dispensadas, mas veja bem, cuidado com a questão do entendimento da tributação, com o que vai compor, com o que não vai compor, porque isso também é importante. O foco está agora para quê? O foco está agora para isentar pagamentos futuros, né? 2007, 2007, 2028. Mas a forma de tributação é importante, porque se eu não souber tributar, e 2026 já começa, porque é comum ter antecipação de lucro, né? É muito comum ter antecipação de lucro. Então, já posso ter antecipação de lucro aí em fevereiro. Então, muito cuidado, porque é igual a gente ouviu aqui em uma das reuniões do IBS-CMS. Então, assim, muitas das vezes eu estou focado só no destaque das alíquotas dos documentos fiscais agora de 2026, mas, por outro lado, ainda estou pensando que IBS e CBS é calculado por dentro do preço. E, na hora, o IBS e CBS é calculado por fora, que é a natureza da reforma tributária. Então, assim, tem que entender também já do cálculo, porque fevereiro
janeiro de 2026 está bem aí. E eu posso ter antecipação, apurar um resultado em janeiro de 2026 e distribuir em fevereiro. Então, tem que saber como é que vai funcionar essa retenção de 10%. Marta, Oi. Leandro, no caso de uma empresa, de uma sociedade unipessoal, aí eu não preciso preocupar com a assembleia, porque é o único sócio. Eu já posso elaborar a ata e já registrar? Se eu, por exemplo, fechar, por exemplo, fazer um levantamento até agora, novembro? Pelo artigo 70 da Lei Complementar 123, essas reuniões de assembleia estão dispensadas, né? Então, você já pode trabalhar com a ata, mas eu sugiro você arquivar também na junta, tá? Porque a ata sem estar arquivada na junta não tem validade nenhuma. Pois é, aí eu já faço e já posso já colocar valores e tudo. Um documento só. Se ele tiver lucro acumulado, se existe um lucro acumulado. No meu caso, existe o lucro acumulado até 2024, 2025 eu tenho valor, assim, até setembro, né? Porque outubro e novembro eu ainda não tenho documento, entendeu? Mas eu tenho. Não, você delibera na ata, delibera lá, João é valor tanto, Maria é valor tanto. Tá. Bom, eu tenho outras perguntas, mas eu vou deixar enquanto estiver falando desse daí, depois eu volto. Roberto. Boa noite, Leandro. Boa noite, Everaldo. Obrigado, Leandro, pelos seus ensinamentos. Obrigado. Leandro, eu queria, assim, trocar ideia com você, ver se você falou aí sobre a data do documento, né? Porque, assim, tem várias situações. Primeiro porque qualquer lucro que for deliberado, que o lucro de 2025, é isso que você está dizendo, ele é considerado uma antecipação, porque o lucro efetivamente ele se concretiza com o balanço de apuração dele, que é o balanço final. Qualquer outro balanço intermediário, esse balanço ele não serve como definitivo para fins de lucro, né? Então, esse lucro, que é o que você está chamando a atenção, deliberou, ele fica devendo o balanço final de dezembro para que ele se efetive. Então, isso é um ponto. É mais ou menos a gente ficar discutindo algo que, né, aquilo que a gente fala assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? No caso aí é mais claro ainda, né? O ovo ou a galinha a gente ainda tem dúvida. Aí, mas no caso nosso aí, a gente tem certeza que o que tem que vir primeiro é o balanço. Então, precisamos aí ficar discutindo aqui essa anomalia, essa monstruosidade que tem nessa legislação, né? Então, acho que isso aí é uma coisa que revolta todos nós que somos contadores e que somos amantes da boa doutrina contábil. Eu te dou uma orientação em cima do errado. Veja a situação, te dá uma orientação em cima de uma situação errada. Em cima de uma situação ilegal. E aí, dentro de várias ilegalidades que você citou aí, e aí, uma coisa eu fico muito preocupado nessa questão de a gente ficar discutindo ata do ano de 2025 para poder correr, para poder fazer o registro dela, até 31/12/2025. Eu não sou advogado, mas, assim, eu não consegui ver na lei aonde diz que, lá fala que a deliberação tem que acontecer até o dia 31 de dezembro de 2025, né? No artigo 6º, isso é segundo. Mas, o Código Civil já fala isso que você estava falando aí sobre a retroatividade. Todo documento levado a registro até 30 dias da sua data de emissão, ele retroage a data dele à data da emissão. Qual que seria a ilegalidade, na sua opinião, aí? Como poderia ser questionada uma ilegalidade de uma ata ou uma deliberação que seja com data de 31 de dezembro, mas
que ela é levada a registro em janeiro? Na verdade, a irretroatividade que eu falei é uma inconstitucionalidade. Na verdade, eu nem falei em relação a... Eu falei a irretroatividade como princípio constitucional. Então, os lucros acumulados já é um direito adquirido. E os efeitos da Lei 15.270 é de janeiro de 2026 para frente. Não, Então, não, eu estou dizendo assim, é questão da retroatividade da data mesmo. Aquela é prevista no Código Civil, que você falou, Gorinha, da questão, eu pensei que você estivesse falando dela. Eu vi que você falou da retroatividade lá da tributação. É da retroatividade mesmo da data, porque o Código Civil fala, né? Se a gente levar o documento a registro na junta comercial, até 30 dias da data de emissão dele, a validade desse documento retroage à data da emissão, né? Então, é textual isso aí. Então, é a validade retroage. Então, nós fazemos muito isso, né? O advogado faz demais. Alteração contratual. Pô, ninguém faz uma alteração contratual do dia tal e naquele mesmo dia leva a registro na junta comercial. Inclusive, por isso que imagino eu que o legislador colocou essa previsão. É a mesma coisa. Isso, qual que seria, na sua opinião, uma possibilidade de questionar a legalidade de um documento com data do dia 31 de dezembro, levado a registro na junta comercial, vamos dizer, exatamente nos 30 dias, levado a registro na junta comercial no dia 30 de janeiro do ano subsequente. E a junta comercial registrou ele, porque é levado, não importa o dia do registro, né? Vale essa data. Qual que seria o questionamento da ilegalidade desse documento, a possibilidade desse documento ser questionado como ilegal, sendo que o Código Civil dá para dar esse suporte, de que a validade dele retroage a 31 de dezembro? Bem, na situação da ata, que não tem nada a ver com aquela retroatividade que eu falei que é constitucional, na esfera constitucional, eu vejo que, nesse caso, não tem como o fisco ele alegar ilegalidade sobre esse aspecto, em que pese a própria Lei 15.270, ela já tem a tecnia, que é o quê? Que é solicitar essa deliberação e aprovação até 31 de dezembro de 2025, sem balanço está fechado. Porque é exatamente isso, né? E aí agora vai questionar, mas você não tinha o balanço, amigo? Aí é outra esfera, né? E é aquilo que você falou. Então, vamos discutir várias ilegalidades desse negócio, né? E aí, assim, porque, veja, nós estamos falando de sociedade anônima. A sociedade anônima, mesmo que a sociedade anônima consiga fazer uma assembleia agora, esse ano, aprovando para uma distribuição antecipada de lucros, mas aí, lá no artigo 205 da 6.404, tem um inciso dele lá que fala que os lucros precisam ser distribuídos, os dividendos precisam ser pagos até 60 dias, se a ata se ela não determinar a data. Porém, precisam ser pagas dentro do exercício da deliberação. Então, se uma SA deliberar no dia 20 de dezembro, né, vamos dizer que amanhã é 3, né, amanhã é 3, aí a gente corre e publica, dia 23 decide, tem que pagar até o dia 30 de dezembro, não pode chegar de 26, 27, 28. Esse problema dos anos para as SAs ele é mais sério, né? Porque a SA ela não pode deliberar de pagar em 27 e 28. O que ela deliberar vai ter que ser pago no próprio ano de 2026. E para a SA, na verdade, eu já vejo um problema grave na SA, porque só para ela convocar a Assembleia tem que ser 20 dias antes. Pois é, né? Então, eu não vou estar fazendo reunião em cima de Natal, depois de Natal, a junta comercial já não está funcionando 100%. E mais, né? Que é exatamente, você consiga deliberar, né? Você consegue deliberar. Mas se você deliberar esse ano, a SA você tem que pagar esse ano mesmo. Então, para a gente ver o absurdo que é essa lei aqui, né? Acho que isso aí fica batendo ferro frio, né? Todos nós sabemos desse absurdo. Eu não estou nem questionando o absurdo da cobrança, questionando, de fato, o absurdo técnico que existe nisso aí. E o que mais o que mais impressiona é que está todo mundo chamando a atenção para isso
e não fala nada. Hoje mesmo ia ter aquele projeto de lei lá no Congresso, que seria votado hoje, né, aquele das DETs lá, que tinham inserido lá um texto lá. Agora eu vi uma matéria que tirou ele, o texto foi aprovado, mas tirou essa parte de que ia jogar a data até abril lá para frente. Então, tirou essa parte. Então, então todo mundo está sabendo que isso está errado, ninguém está fazendo nada, vai, no final das contas, se insistirem nisso aí, de que o documento tem que ser 31/12, vai dar dinheiro para advogado e trabalho para a justiça, porque vai perder. Isso todos nós, né, que temos mais de 40 anos, sabemos o tanto de ações que tem aí, que a Receita Federal insiste, a gente vai para a justiça e depois, lá no final, a Receita Federal perde, né? Coisas óbvias. E outro detalhe, viu, Roberto? Nós estamos falando aqui muito sobre o ponto de vista técnico, mas sobre o ponto de vista econômico e empresarial, isso é péssimo. Por exemplo, empresas como a Lupo, elas já saíram do Brasil e foram para quem? Para o nosso vizinho aqui. Qual o vizinho nosso? Paraguai. Porque dada essa burocracia, toda essa burocracia, dada essa asfixia empresarial, né? Então, isso para o ambiente econômico, isso é terrível, porque a gente tem que entender que sempre tem uma estratégia. Então, tributar lucros e dividendos superiores a 50 mil, porque parece cômico se não fosse sério, né? Você tem uma tributação para a mesma pessoa, quer dizer, eu tenho uma tributação mensal, pode acontecer que eu não ultrapasse 600 mil. Se eu não ultrapassar 600 mil, eu recebo a restituição, certo? Porque os 10% é a partir de 1.200.000. Só que tem um problema, porque o governo vai trabalhar com o meu caixa. Eu tenho que esperar um lote de restituição lá a partir de julho de 2027. Então, quer dizer, o governo ele trabalha com o dinheiro do empresário. Quando restituir, não vai restituir com juros significantes. Então, o que acontece? Eu vou ter mais trabalho, tá? Mas veja bem, até que ponto e até quando? Até quando? Porque a gente tem que analisar tudo sobre um contexto geral. Então, essa tributação sobre lucro de dividendos foi um movimento péssimo. Então, assim, você vê, empresa igual a Lupo, essas empresas de meia, ela não suportou. A CEO lá da Lupo, ela falou, não tem como, é inviável, não tem como continuar no Brasil. Então, ela abriu a cortinazinha persiana dela lá, viu o Paraguai do lado, foi para o Paraguai. O Itaú já se posicionou que algumas empresas vão sair. Ô, Leandro, Roberto, tem mais um menino aqui que vai perguntar. Eu acho, até o dia 27, o presidente da República, os assessores deles, vão modificar alguma coisa, certo? E isso aí é taxativo, porque essa mordida, essa coisa que o Leandro falou aí, certo? Essa tributação, ela é pesadíssima. Eu acho que não é desse jeito que vai ficar de maneira nenhuma. É a minha opinião, certo? Tá? Que seja uma profecia. Vanildo. Eu, assim, minha opinião, que o governo não vai mover um dedo para mexer, nisso aí, porque o governo está doido atrás de dinheiro, porque eles já sabem, tem estudos lá do Tesouro, Secretaria do Tesouro, que se não arrumar mais receita ou não cortar despesa, em 2027 o Brasil não vai ter dinheiro para pagar esse tanto de coisa que está na Constituição. Então, eu acho muito difícil. Ele teve a oportunidade, será que ele não tem assessores lá quando foi publicar essa lei para ver que aquilo ali era inviável, muita coisa, ou então que era inconstitucional? Quem foi o relator disso aí, desse projeto de lei? Mas eu queria perguntar para o Leandro, esse negócio da ata aí, Deus, assim, tem tanta opinião, tanta coisa, acho que no pior das hipóteses, vou orientar os clientes a redigir uma ata meio que sem citar valores, porque não tem como. Se quiser reclamar depois, entra na justiça, reclama na justiça sem citar valores. Tá errado, que valores? Eu não tenho contabilidade. Como é que eu vou colocar valores e dizer que vou pagar tanto para o João, para a Maria, para o José? Você não tem um balanço fechado? Você não quer só uma ata dizendo que o lucro de 2025
se caso houver, serão pagos da forma do contrato social, nos termos do contrato social, conforme reza o contrato social, a cláusula lá que diz sobre distribuição de lucro, serão pagos, ou em reunião posterior no ano seguinte. Eu acho que seria isso. Leandro, eu fiquei numa dúvida também, aquela relação lá de, você falou, pegar a alíquota da empresa, 34%. Então, significa que esse negócio de grandes rendas está limitado a 34% ou pode passar de 34%, a tributação assim, definitiva da pessoa? Não, é assim. Se a alíquota efetiva da pessoa jurídica e a alíquota efetiva do imposto de renda de pessoa física mínimo, os dois somados, a combinação, ultrapassar 34%, para não haver bitributação, né? Como se já não tivesse acontecendo, né? Para não haver bitributação, aí, se essa somatória ultrapassar 34%, é concedido um redutor. Para quê? Para a carga tributária ela não ultrapassar 34%. E aí, na declaração, então, se for o que está hoje, provavelmente vamos mexer na declaração, vai ter um campo lá para a gente informar o que é de lucro anterior a 2025, não é isso? Sim, vai ter uma mudança no leal de imposto de renda de pessoa física, porque você veja bem, como a base de cálculo do imposto de renda de pessoa física anual é o total de rendimentos, então vai ter que ter a mudança de layout lá. Porque no meio do caminho pode ter rendimento isento, pode ter rendimento tributado exclusivo na fonte, que vai somar com o total dos outros rendimentos do ano calendário, do decorrer do ano calendário de 2026. Leandro, o pessoal está saindo, certo? Está um montão de gente saindo. Então, nós vamos terminar. Vou passar para a Marta, depois para o Gustavo, né? Marta, fala. Tá. Leandro, voltando lá no exemplo que você deu, sobre mais de um pagamento do mês lá, de lucro lá. Por exemplo, se lá no dia 1º, 30 mil, o segundo pagamento, 20 mil. No terceiro pagamento, foi 5 mil. Então, somando a 55. 10% seria 5.500. Como que fica essa retenção? Aí fica a retenção na fonte de 10%. Aí a pessoa... Mas aí, por exemplo, sobre o último pagamento, não é? Você vai somar os três. É um pagamento para uma mesma pessoa jurídica. Não concordo, não. Olha só... Mas olha só, eu vou somar os 3, mas tudo bem. Mas olha, eu paguei para o sócio lá 30 mil, lá no dia 1º. No dia 15 eu paguei 20 mil, sem nenhuma retenção. No dia 30, eu vou adiantar lá 5 mil, vou pagar 5 mil. Só que se eu somar, vai dar 55, 10%, dá 5.500 de imposto de renda. É isso que eu vou pagar? E esses R$500? Aí eu não vou pagar nada para o sócio? Não entendi como que vai ficar. Eu não concordo, não. Quando a pessoa jurídica fizer a retenção da antecipação, ele vai receber o líquido. Ele vai receber só o líquido. Sim, mas aí o líquido aqui vai ficar negativo, nesse caso aqui, do dia 30. O líquido é menor do que o último, né? Do que o imposto? Como que vai ficar aqui? O líquido que vai receber é menor do que o imposto. Não tem jeito, não. O empresário não vai receber nada e vai ter que devendo 500. E ficar devendo 500? Pois é. Não tem lógica, não. Marcos, vamos discutir mais até o fim do mês. Vamos discutir mais. Gustavo. Não, duas coisas, né? Vou verificar na legislação para ver se tem algum dispositivo que retrata dessa situação. Tá. Aí, por exemplo, voltando. Por exemplo, quando eu faço aqui, eu vou olhar só para o lucro. Por exemplo, e na declaração de ajuste, por exemplo, se ele tem prolabore, no mês ele tem o prolabore e tem a distribuição de lucro. Eu não olho, nessa tributação, eu não olho para o prolabore, não é? Não. É separado. Não, na base anual é o total de rendimento. Eu sei, mas mensalmente é separado, continua do mesmo jeito. No anual é que eu somo todos os rendimentos. Mensalmente os 10% vai lá ser na entrega de lucros e dividendos, né, no pagamento. Agora, na base anual, o total dos rendimentos. Aí entra a prolabore, se ele recebe aluguel, entra aluguel e por aí vai. Se ele tem, por exemplo, uma aplicação lá de CDB, RDB, entra aqueles rendimentos, né? Vai entrar.
Tem umas exceções que eu passei lá. Letra, Sim, né? eu vi lá dos isentos, mas, por exemplo, o CDB e RDB eu sei que não é isento, é tributação exclusiva, e esse vai entrar, não é? Se não tiver naquelas exceções agora, que eu não sei todas de cabeça, se não tiver naquelas exceções, compõe a base. Tá bem. Tá, obrigada. Né? Coisa rápida, vai Gustavo. ter gente encontra aí com a máquina. Eu não vi mencionando onde que vai ser informado isso, e até data de pagamento. Até dia 20 do mês Aí a gente seguinte, precisa de você uma vai ser instrução informado via não é REINF, instrução normativa. É norma de procedimento, que é só uma lei, por enquanto. tem que sair mais na frente, né? Qual outra É coisa? lei, aí é instrução normativa. Ainda tem outro detalhe, viu, pessoal? Ainda tem outro detalhe aqui. Uma outra obrigação acessória que vai ter que ser adaptada é a FDRI. Eu falei, mas vai ser um lugar. Vai fazer retenção mensal, então a FDRI também vai ter que ser adaptada para essa situação, para essa realidade. E você mencionou que o imposto de renda deve mudar o layout, né? Até para informar os lucros de 2025 para ir isento até no imposto de renda, tem com certeza mudar esse layout também no imposto de renda da pessoa física em 2027, né? Agora sim, viu, presidente? Procurar lógica, esquece lógica, porque se a gente já está com uma tecnia que eu tenho que aprovar e deliberar, se nem o ano acabou, então esquece lógica. Esquece essa questão de lógica na área tributária que não existe há tempos. Há tempos não existe. Tá bom. Bem, pessoal, infelizmente o pessoal está saindo absurdo, certo? Então, na próxima terça-feira, nós vamos discutir mais a respeito desse assunto, nós vamos captar mais alguma coisa, certo, a respeito dessa PL. Então, terça-feira que vem, se Deus quiser, a gente já tem mais alguma resposta a respeito dessa inconstitucionalidade que está havendo tanto aí, tá? Então, pessoal, até terça-feira, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite.